Olá, amigos da Cooperativa Bom Jesus. Meu nome é Luiz Renato Lazinski, eu sou meteorologista e nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre clima, não é? O clima que tanto nos afeta aí nas nossas atividades agrícolas do dia a dia. E esse ano aí, por incrível que pareça, depois aí de uns 6, 7 anos seguidos aí de safra, de clima bom para a nossa safra, essa última safra aí nós tivemos alguns problemas com o clima, nem tanto aqui no sul, mas aqui no sul do estado do Paraná, mas em algumas outras áreas o clima judiou bastante. Eu acho que todos puderam perceber aí, ouvir as notícias no Rio Grande do Sul, a quebra na agricultura ali foi grande, principalmente na soja e no milho, ali no sul de Santa Catarina, não é? E ultimamente aqui no Paraná também, para nós aqui agora, essa estiagem que vem se prolongando desde o início do ano, não é que não tem chovido, mas as chuvas estão muito abaixo da média e isso tem prejudicado muito as nossas lavouras, principalmente ali no oeste, aquela região que tem muito milho e safrinha, no norte do Paraná. Nós estamos ali com problemas sérios de, digamos assim, de pouca precipitação. Agora, esses últimos dias até choveu, melhorou um pouco, mas o estrago, vamos dizer assim, já foi feito, não é? Bom, essa estiagem, na verdade, ela já vem desde o ano passado, não é de agora. Nós temos aí, nós estamos com aquela situação de neutralidade climática. Eu acho que todos já ouviram falar desses fenômenos climáticos El Niño e Laninha, e esse ano não tem nenhum desses dois fenômenos influenciando o nosso clima, o que nós meteorologistas chamamos de uma situação de neutralidade climática, né? E essa neutralidade ela causa esses problemas de irregularidade de chuva, má distribuição, tudo isso que nós estamos observando. Então, desde que começou a nossa safra de verão, vocês podem ter observado que as frentes frias que têm passado aqui pelo sul do Brasil não são aquelas frentes frias típicas, ficam 1 ou 2 dias aí chovendo, mais ou menos homogêneo. Não, as frentes frias estão passando muito rápido e quando provocam chuvas são muito irregulares. Um pega 20, um pega 30, outro pega 40, outro pega 5. Algumas áreas do estado não chove, outras chove demais, né? Então, essa chuva bastante irregular, e isso vem desde o ano passado, não é de agora. Agora é que realmente essa estiagem começou a aparecer. Mas é aquela história, ela vem comendo pelas beiradas e agora é que ela realmente apareceu por aqui, não é? Então, essa situação de neutralidade climática associada com as águas mais frias do Oceano Atlântico aqui na nossa costa, do litoral da região sul e sudeste, tem provocado aí essa irregularidade, essas chuvas aí abaixo da média no sul do Brasil. Por outro lado, nós estamos observando aí chuvas bem acima da média na região nordeste do Brasil, região centro-oeste, nordeste, lá onde as chuvas deveriam já ter diminuído, continua chovendo e vai muito bem de chuva naquela região, enquanto nós aqui estamos com esse problema todo, né? Eu trouxe aqui algumas figuras que eu quero mostrar para vocês. Olha, aqui nós temos esta figura aqui, por exemplo, ela é a precipitação média que ocorreu aqui na bacia do Rio Iguaçu desde 2018, mas eu quero mostrar desde aqui, quando vocês veem aqui, desde 2019, essa linha que vocês estão vendo aqui, olha, tá vendo? Essa linha aqui é a precipitação média da bacia do Rio Iguaçu. Isso aqui não é uma estação, pega toda a região, Curitiba, Lapa, Irati, toda essa região aqui da bacia do Iguaçu, não é? Então, essa linha aqui é a precipitação média observada nos últimos anos. E essas colunas azul aqui foi a precipitação que ocorreu. Então, se nós pegarmos desde maio do ano passado, o último mês que choveu bem para nós aqui no sul do Paraná foi o mês de maio. Vocês vejam aqui, ó, é essa coluna aqui, que choveu bem acima da média. Depois veio o mês de junho, olha, ficou bem abaixo da média, julho, agosto, setembro, ou seja, todos os meses. Aí nós tivemos só novembro, que choveu mais ou menos dentro da média, e os outros meses todos a precipitação ficou abaixo do normal aqui no sul do Paraná. Ou seja, aquilo que eu falei, né? Essa situação de neutralidade climática já vem provocando essa estiagem aí desde o ano passado, né? E não é só com relação às precipitações também, né? Nós temos aqui nesse mapa aqui, ó, que vocês podem observar do Paraná, essas áreas mais em azul aqui, ó, isso aqui é um mapa de disponibilidade de água no solo. Essas áreas mais em azul, a disponibilidade hídrica no solo para nossas lavouras até está mais ou menos favorável, que foi o que ocorreram nas chuvas dos últimos dias. Já essas áreas mais em verde aqui, ó, nós estamos aí com menos de 50%, 60% de umidade no solo. Então, vocês vejam que realmente essa área aqui mais leste, sudeste do estado, vem sofrendo mais com relação à estiagem, né? E isso não é só com relação à agricultura, também é questão de abastecimento. Nós temos visto aí que várias cidades aqui no sul do Brasil já estão com problemas de abastecimento de água também, não é?
Bom, também não foi só com relação às chuvas, nós estamos observando também com relação às temperaturas. Esse mapa que vocês estão vendo aí é a anomalia de temperatura mínima, ou seja, o frio que fez durante o mês de abril desse ano de 2000, né? Essas áreas em azul aqui, vocês pegam aqui a região da Lapa, Irati, ó, nós ficamos com 2 a 3 graus abaixo da média nessa região aqui. Então, o frio chegou cedo esse ano também, é uma das consequências dessa situação de neutralidade climática do Oceano Atlântico mais frio, né? O frio chegou cedo. Se vocês, aqui eu tenho um gráfico da cidade de São Mateus do Sul, aqui próximo, aqui na região que representa bem, e vocês vejam que no dia 16 aqui de abril, nós tivemos a primeira entrada de massa de ar um pouco mais forte, ó, e nós tivemos aqui temperatura de 1 grau registrada ali em São Mateus do Sul, tivemos geadas em várias regiões aqui do estado. Neste dia aqui, a menor temperatura registrada no estado foi em General Carneiro, com 1,6 graus abaixo de zero, tá certo? E o mês de maio também continuou. Vocês vejam aqui que nós tivemos esse daqui, o gráfico de temperatura ocorrida para o mês de maio na estação de São Mateus do Sul. Vocês vejam que tivemos 3 ondas de frio bem fortes. Uma que ocorreu no dia 7 de maio, com a mínima chegando em São Mateus a 7 décimos negativo, com geada. Depois tivemos uma aqui aproximadamente dia 17 e 18, também com temperaturas bem próximas a zero. E agora, aqui mais no final do mês, começo de junho, 3, 4 dias seguidas com temperaturas abaixo de zero. No dia 29 de maio chegou também a 7 décimos negativo, ou seja, temperaturas aí bem baixo, bem abaixo da média para a época do ano, não é? Bom, isso daí, como eu falei, foi causado por essa situação de neutralidade climática, e aqui nós temos agora uma tendência do que a gente espera daqui para frente. Com relação às precipitações, aqui eu trouxe um mapa, ó, que é uma tendência de precipitação para o trimestre agora, junho, julho e agosto. As áreas em amarelo neste mapa são áreas em que nós estamos prevendo chuvas ainda abaixo do normal, áreas verde e azul acima da média. Então, vocês vejam que para o trimestre agora, no inverno, que vai começar agora, semana que vem, dia 20, né? As precipitações ainda continuam abaixo da média para nós aqui em boa parte da região centro-sul do Brasil, inclusive para nós aqui no sul do Paraná, não é? Indo um pouco mais para frente, o trimestre agosto, setembro e outubro, persistem ainda precipitações entre a média um pouco abaixo do normal, chove um pouquinho, continua chovendo um pouquinho acima na região nordeste, não é? E mais para frente, ainda setembro, outubro, novembro, quando nós estivermos aí começando a nossa safra de verão, também persiste entre a média e abaixo da média essas precipitações, tá certo? Então, com relação às precipitações, o que a gente pode falar? Na verdade, eu vou mostrar um pouco mais para frente que essa situação de neutralidade climática ainda vai persistir ao longo do inverno. E há uma tendência do retorno de uma nova laninha já para o no decorrer do segundo semestre desse ano. Então, este padrão de chuva que nós estamos observando não deve mudar muito daqui até o final do ano. O nosso inverno, pelo que a gente está vendo, vai ser um inverno mais seco, tá certo, do que o normal. E a nossa primavera, nós vamos continuar com essas chuvas bastante irregulares. Não é que não vai chover, mas as chuvas vão continuar. Nós vamos ter um ou outro mês que até pode chover acima da média. Mas, no geral, o que nós estamos observando, o que ocorreu nessa última safra de verão, até agora, tá certo? Daqui para frente, até pelo menos o final do ano, vai ser mais ou menos esse padrão. Ou seja, chuvas muito irregulares, frentes frias passando aqui pelo sul, muito rápidas e provocando chuvas aí, muito mal distribuídas, um pega mais, outro pega menos, um canto do estado pega mais, outro pega menos, tá certo? Então, isso vai continuar acontecendo e não tem nada dizendo que isso aí vai mudar, pelo menos até o final do ano. Claro, a nossa primavera é mais chuvosa, vai chover, mas um pouco abaixo da média. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na verdade, nós podemos ter veranicos ao longo da safra de verão, pelo menos um ou dois veranicos, né? Normalmente nós temos esses veranicos da safra de verão. Agora, tem anos que esses veranicos duram aí 12 dias, 15 dias, outros anos 20 dias sem chuva, e anos que passam até 30 dias sem chover. Então, nós vamos ter veranicos um pouco mais prolongados ao longo dessa safra de verão. Tá? Isso eu explico um pouco mais para frente o porquê. Com relação às temperaturas também, olha aqui, ó, trimestre agora, junho, julho, agosto, nosso inverno, ele está colocando essas áreas aqui em branco e azul um pouco mais fria, e aqui na região central, norte do Brasil, um pouco mais quente. Então, para a região sul do Brasil, que vocês estão vendo aqui, a tendência é ser um inverno um pouco mais frio. O que eu quero dizer com isso? O que interessa para nós, para a agricultura? É o frio quando chega muito no cedo ou o frio quando chega muito no tarde.
Se tiver geada agora em junho, julho, aqui na região da Lapa, Irati, isso é normal para nós aqui. Agora, quando você já começa a ter geada para o mês de setembro, aí são geadas tardias que já começam a prejudicar um pouco mais a nossa agricultura. E qual é a chance de eu ter uma geada tardia esse ano? Eu diria que não é pequena, é até grande. Pelo menos no mês de setembro é bom ficar atento, não é que vai acontecer, mas as condições meteorológicas, as condições atmosféricas vão ser favoráveis à entrada dessas massas de ar de forte intensidade que pode provocar geada. Assim como eu mostrei para vocês que o frio chegou cedo, tivemos geada já em abril aqui no sul do Paraná, essas geadas ainda podem se prolongar pelo menos ao longo do mês de setembro. Então, uma ou outra massa de ar fria pode provocar essas quedas aí bem acentuadas de temperatura em setembro, que pode inclusive provocar alguma geada, porque as condições meteorológicas são favoráveis à entrada dessas massas de ar um pouco mais intensas para nós aqui no sul do Paraná, não é? Bom, e o que que provoca, o que que favorece, o que que provoca essas chuvas irregulares, ou as chuvas muito boas, ou o frio mais cedo ou mais tarde? São esses fenômenos, normalmente, El Niño e Laninha. Quando eu tenho aqui, ó, nessas duas cartas, nesse mapa da esquerda aqui, vocês veem, na região equatorial aqui do Pacífico, quando eu tenho águas mais quentes, eu tenho um fenômeno chamado El Niño, que particularmente para nós aqui no sul do Brasil, é muito bom. El Niño para nós significa chuvas mais bem distribuídas, chuvas mais abundantes, acima da média. Nosso problema pode não ser a falta, mas sim o excesso de chuva. E em anos, quando ocorre o contrário, eu tenho um resfriamento das águas, que é o meu mapa aqui da direita, que vocês estão vendo, eu tenho um resfriamento das águas na região equatorial do Pacífico, que está representada por essa mancha aqui em azul. Esses anos são mais complicados para nós. Aqui na região centro-sul do Brasil, as chuvas são irregulares, normalmente são abaixo da média. Por outro lado, a região nordeste do Brasil é beneficiada, a região nordeste, a região norte, o Mato Grosso, por exemplo, as chuvas são mais abundantes, mais bem distribuídas, tá certo? Então, o El Niño é bom para nós, não é tão bom para o nordeste. Já o Laninha não é tão bom para nós com relação à chuva, mas é melhor para o nordeste, né? E o que que nós estamos prevendo para esse ano? Isso aqui é a temperatura, anomalia da temperatura da água do mar, dessa última semana, entre o dia 31 de maio e 6 de junho. Vocês vejam que já tem muita água fria aqui nessa região do Pacífico, que é a região equatorial, já mostrando a tendência do retorno de uma laninha. E o que que nós podemos prever daqui para frente com relação ao El Niño e Laninha? Vocês veem aqui, ó, isso aqui é uma previsão, tá? De um prognóstico de El Niño e Laninha já para o mês de junho agora de 2020. Vocês vejam que a região equatorial, onde ocorrem esses fenômenos, ele já está prevendo muita água fria aqui nessa região. E para complicar, nós temos muita água fria também próximo à costa aqui nossa na região sul do Brasil. Isso aqui é uma combinação que não é muito boa para nós. Isso aqui persiste essa condição aí de chuva irregular, abaixo da média e tudo mais, né? Essa aqui é um mapa de previsão para julho de 2020, vocês vejam que aumenta bastante a área de água fria. Isso aqui é para agosto, olha aqui, ó, um laninha já começando a configurar, setembro desse ano já um laninha bem configurado, outubro, quando nós tivemos aí setembro, outubro, começando a nossa safra de verão, ó, um laninha aqui, uma grande área de água fria aqui na região aqui do Oceano Pacífico, já configurando a volta desse laninha. Ainda persiste muita água fria próximo ao nosso litoral. Novembro ainda com frio. Indo mais para frente, novembro, dezembro, janeiro, plena safra de verão nosso, nós vamos estar sobre a condição desse fenômeno climático laninha aqui influenciando. Então, aquilo que eu falei, quando eu falei de precipitação, nós não vamos ter muitas mudanças com relação às precipitações, porque nós vamos sair agora, ainda durante o inverno, nós vamos estar sobre essa situação de neutralidade climática, já com uma tendência do retorno de uma laninha para o segundo semestre. Como eu falei, o ideal seria que nós tivéssemos um El Niño, para que as chuvas melhorassem bastante, mas não é isso que está mostrando. Então, provavelmente a nossa próxima safra de verão nós vamos estar sob a influência de uma laninha, e isso significa o quê? Que o padrão de chuva, o andar da carruagem, isso que nós observamos nessa última safra nossa de verão, não muda muito para a nossa próxima safra do ano que vem, ou seja, as chuvas vão continuar regulares, abaixo da média, e nós podemos ter durante a safra um ou dois veranicos ao longo da nossa próxima safra de verão. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês.
Clima nos Estados Unidos, eu queria falar alguma coisinha, mas está tudo muito bem. Agora está começando a safra de verão americana, eles largaram muito bem. Laninha também atrapalha, mas se atrapalhar a safra deles, vai ser aí da frente, ou digamos assim, da metade da safra para o final, né? E aqui concluindo isso para nós aqui, essas conclusões são para nós temos então o nosso inverno e a primavera. Agora as chuvas continuam com essa distribuição muito irregular no centro-sul do Brasil e abaixo da média, e vamos ter ocorrência de alguns veranicos até o final do ano. As temperaturas, o frio chegou cedo e deve se prolongar até o início da primavera. Inverno e primaveras com temperaturas ligeiramente abaixo da média, ou seja, as massas de ar frio esse ano estão chegando muito fortes e vão continuar com essa intensidade forte, né? E persiste esse clima neutro agora ao longo do inverno, sem a influência do El Niño e Laninha, mas já a perspectiva da volta de uma Laninha a partir do nosso final do inverno em diante. Enfim, nós temos aí já essa perspectiva da volta desse fenômeno climático Laninha, tá certo? E isso daí, então, deve influenciar o clima praticamente durante a primavera e verão. Então, pessoal, eram essas informações que eu tinha para vocês. Agradeço a oportunidade. Gostaria de chegar aqui para vocês dizendo que nós vamos ter um El Niño, as chuvas vão ser bem distribuídas, mas infelizmente não é isso que os prognósticos estão mostrando, não é? Mas espero que a safra seja boa, pelo menos com relação às precipitações, as lavouras de inverno devem ser bem melhor, uma vez que o trigo, claro, ele gosta de um clima mais seco, e isso nós devemos ter para trigo, para cevada, um clima um pouco mais seco, pelo menos para as lavouras de inverno. Bom, a todos aí um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade.